Oi, eu sou a Mabi, bem-vindos ouvintes do Você Pode. Hoje eu tô aqui com o Rubens Secom e nós vamos bater um papo sobre o curso de PNL em vendas. Vai ser um papo muito enriquecedor, eu acredito que a gente vai tocar no assunto da PNL e também das vendas e como a PNL ajuda nas vendas e por qual motivo a gente fez essa associação que se tornou uma associação de sucesso. Perfeito. Bom, primeiro agradecer a Mabi pelo convite para estar aqui com vocês, prazer. Meu nome é Rubens Secom, eu sou treinador do Instituto Você, treinador do curso PNL em Vendas e a gente vai aqui nesse bate-papo descontraído falar um pouquinho, como a Mabi falou, dessa junção PNL Vendas e como que a gente pode utilizar a programação neurolinguística para potencializar os nossos resultados nas vendas. Então, eu espero que você aproveite bastante e que a gente possa, né, Mabi, contribuir um pouquinho aí com o seu desenvolvimento, digamos assim, no mundo das vendas. Que seja um papo enriquecedor. O Rubens tem um currículo maravilhoso. É uma pessoa muito bem conceituada. Nossos treinantes te amam, né? Obrigado. Nossa, eu também os amo. Muito. Nós te admiramos muito, Vinho. Sempre bom, sempre tem algo muito assim, positivo a agregar pra gente quando a gente tem a oportunidade de estar convivendo com você. Obrigado, Mabi. Muito obrigado. E você acha assim que durante todo esse tempo que você é treinador dentro do Instituto e que você ministra o PNL em vendas, assim, onde você percebe que a PNL faz a diferença realmente no resultado que as pessoas obtêm nas vendas? Eu tô à frente já do PNL em Vendas há um tempinho. E uma coisa que eu venho percebendo que é unânime, não tem uma turma que eu não perceba esse feedback, que eu não tenha esse feedback, a forma que a gente olha para o cliente. Porque existe uma diferença muito grande de você trabalhar para o cliente e você trabalhar com o cliente. Dentro do PNL em Vendas, a gente traz as ferramentas da programação neurolinguística para que seja possível trabalhar com o cliente. E isso é trazer ou utilizar a humanização das vendas. Quando eu trabalho com o cliente, eu exploro do cliente as preferências dele, o que na programação neurolinguística a gente chama de mapa de mundo. Então, conhecer as preferências do cliente faz com que eu, vendedor, consiga ser muito mais persuasivo. Eu consigo criar uma conexão muito maior e trazer uma proximidade muito grande com o cliente, porque eu passo a entender o que ele gosta, como ele gosta, qual é a linguagem de preferência dele, o que de verdade ele está buscando, para que eu, a partir deste momento que eu saiba o que ele está buscando, eu consiga linkar o que eu estou vendendo ao que ele está buscando. Então eu aproveito tudo que ele tem para me trazer, para me oferecer ali a título de informação, para aí sim eu conseguir conversar com ele. Então por isso que eu falo que o Vendas, ele não é um curso que te ensina a trabalhar para o cliente, ele te ensina a trabalhar com o cliente. Então isso em todas as turmas que eu ministrei até hoje, todas me deram esse feedback da capacidade que a gente passa a ter de olhar para o outro, para o cliente na essência dele e aproveitar exatamente a essência do cliente. Por isso que eu falo que o Vendas, ele é entender para atender. Quanto mais eu entendo a mim e quanto mais eu entendo o meu cliente, melhor eu consigo atendê-lo. Então essa, com toda certeza, ou esse, né, com toda certeza é o feedback mais interessante, sim, que é unânime. Todas as turmas trazem esse feedback, entendeu? Que é fantástico, porque também vem de encontro com essa ideia de que todo vendedor é chato, Exatamente. Que vendedor é insistente, que o vendedor vai fazer com que você se endivide. Quebra todas essas crenças, imagens que a gente tem, né? Porque se eu tô compreendendo a pessoa com a qual eu estou trabalhando, se eu estou entendendo o que ela realmente precisa e como o meu produto vai agregar na vida dela... Vai então atender exatamente a necessidade dela. Eu não estou sendo nada disso. Exatamente. Eu falo que um bom vendedor, ele deve ser um bom perguntador. A programação neurolinguística nos ensina a fazer boas perguntas. Para isso, você tem que aprender a ouvir. Se você não é um bom ouvinte, você não vai conseguir encaixar as perguntas certas. Então, quando eu olho com esse olhar que você trouxe, eu consigo me conectar à essência do cliente para entender o que ele é, para conseguir fazer a pergunta certa, explorar a real necessidade dele e conectar.
Quando eu faço essa junção, qual é o risco que eu corro de ser chato? Nenhum. Porque o que eu falo muito é que a diferença do vendedor chato para o não chato é que o chato fala para todo mundo, o não chato fala para quem quer ouvir. Então a gente, a partir deste olhar da humanização das vendas, de olhar para o cliente e entender o cliente, eu consigo gerar um interesse nele para que ele queira ouvir o que eu tenho para dizer para ele, como uma solução para aquilo que ele está buscando. Entende? Estou te vendendo uma água. A partir do momento que eu entendo, que eu consigo extrair de você, que você está com sede naquele momento, eu te levo a solução para o seu problema. Qual é o risco que eu corro de ser chato? Nenhum. Não tem esse problema. Então aí tem um pulo do gato, aí tem uma diferença muito grande. E isso a gente ensina no PNL em Vendas, para que a pessoa, o vendedor, a vendedora, consiga entender quais ferramentas que ela tem, ferramentas da PNL, que ela tem à disposição ali naquele momento, para que ela consiga explorar exatamente esses pontos. Aí esquece, eu não corro o risco de ser chato. Eu vou me conectar ao cliente, eu vou fazer as perguntas certas e vou conectar o meu produto ou meu serviço à necessidade dele. Eu só estou dando uma informação. Quando você me pergunta uma coisa e eu te dou uma informação, não tem como eu ser chato, eu tô te respondendo uma pergunta. Então esse é o ponto, entendeu? Sim, e é natural, pra mim pelo menos, quando uma pessoa me traz uma solução de uma dor minha, o que eu sinto é gratidão, né? Exatamente. Por quê? Porque você se sente valorizada, você se sente entendida, você se sente acolhida, e através de ferramentas como o Rapport, por exemplo, que a gente ensina dentro do PNL em Vendas, eu consigo ter isso. Eu consigo fazer com que o cliente se sinta dessa forma. Qual ser humano que não gosta de se sentir especial? Nenhum, não existe. Então esta relação que a gente cria vendedor-cliente, ela é extremamente importante, porque aqui o cliente se sentindo especial, ele vai confiar, que é outro ponto importante, e a partir dessa confiança, gerando essa conexão forte, ele vai entender que o que você quer é ajudá-lo, é servi-lo. A venda vai ser uma consequência. Quando ele entender que a tua intenção é ajudá-lo, é servi-lo, ele não se fecha. Ele não entende, não passa pela cabeça dele que a intenção é só o dinheiro, que você está ali só para bater uma meta. Não, ele entende que você está ali para ajudá-lo. E quanto mais pessoas você consegue criar este relacionamento, mais pessoas você vai conseguir vender. E vai atingir seu resultado de uma forma natural. Por isso que eu falei, a venda ela é uma consequência. O relacionamento, a qualidade do relacionamento, o ouvir o cliente, entender a necessidade do cliente é o que é o nosso foco principal. Então a gente trabalha isso no PNL em Vendas, trazendo para você essas ferramentas, entendeu? Para que cada um, eu falo, Mabi, que o PNL em Vendas não é um curso engessado. O que eu chamo de curso engessado? Toda vez que acontece isso, você faz isso. Por quê? Pessoas são iguais? Não. Eu falo que o ser humano não é cartesiano. Quando a gente fala de pessoas, nem sempre 2 mais 2 dá 4. Tem gente que 2 mais 2 dá 5. Tem uns seres humanos interessantes. É isso que eu preciso descobrir. Qual é a matemática daquele cliente? Entende? Quando eu descubro isso, eu consigo ser mais assertivo, eu consigo ser mais eficaz na minha comunicação e no entendimento daquilo que o cliente quer. E isso facilita, isso dá uma acelerada muito grande no processo, porque ele não se sente, ele não passa pela cabeça dele que eu só estou olhando o dinheiro. O que ele vai entender é que eu estou ali para servi-lo. E esse é o ponto. E é mais assertivo também porque você faz muitas perguntas, né? Sim. Então você conhece a pessoa com a qual você está lidando. E realmente faz todo sentido, porque a PNL são ferramentas de comunicação, de conexão e de respeito ao outro, ao mapa de mundo do outro. Então faz realmente todo sentido linkar isso com as vendas, porque você trazendo esse diferencial, com certeza é muito provável que você seja bem sucedido e também que essa pessoa te indique e volte a consumir os seus produtos. Gera parceria, né? Gera parceria, que é outro ponto fundamental em vendas. Quando você faz bem feito e a pessoa sente isso, ela volta. Ela volta e ela traz mais pessoas com você. Com ela, aliás. Então isso vai fazer com que aumente o seu network, vai aumentar o teu funil. Quanto mais pessoas entrando, mais pessoas vão sair, é natural. Então, tudo isso faz parte do processo, entendeu? E a programação neurolinguística, como você falou, é uma
uma metodologia, né? A gente usa a PNL para melhorar a nossa comunicação num contexto geral. A PNL, como diria o Grinder, que é um dos criadores da PNL, ela é prática. E ela nos ensina a melhorar os nossos padrões mentais e comportamentais para que a gente haja de forma cada vez mais eficaz. Então, para a PNL não tem enrolação. PNL é prático, PNL é objetiva, PNL foca na solução. Então, quando eu desenho esse caminho, eu sei exatamente que tipo de comunicação que é importante eu construir com os meus clientes, eu vou colocar aquilo em prática e vou testar, vou validar. Eu encontrei o meu caminho, entende? Então, isso também é muito importante dentro das vendas, porque eu falo muito pro pessoal, em todas as turmas, hoje, já fazendo esse trabalho há alguns anos, eu falava assim, antigamente era uma ideia, hoje é uma certeza. Na grande maioria das vezes, o não resultado, ele não está associado à parte técnica. Ele está associado à parte emocional. Ou é uma crença, ou é uma falta de organização, de estrutura, de planejamento, alguma coisa dentro desse contexto. A programação neurolinguística te ajuda a entender isso. Então, o entender para atender, que é o slogan do PNL Vendas, também é entender o vendedor. Quem você é, como você funciona, quais padrões que você está inconscientemente repetindo negociação após negociação. A partir da identificação desses padrões, você consegue perceber o que você segue e o que você deixa de lado, ressignifica para que você comece a construir novos e melhores padrões, tanto mental quanto comportamental. Essa mudança, como você falou, às vezes numa crença, já presenciei diversas situações em que o vendedor, a gente tem um exercício no PNL em Vendas de crenças que eu falo que é um grande presente. Já vi várias e várias pessoas tendo fichas, que eu vou chamar de tampa de bueiro, porque não é nem uma ficha que cai, é uma tampa de bueiro que cai na hora desse exercício, que ela acaba percebendo. O meu calcanhar de Aquiles era essa crença limitante. Então, a partir dessa consciência é que eu consigo mudar. Porque é natural, muitos vendedores chegam no PNL em Vendas buscando mudança. Mas você não muda se você não tiver consciência. Se você não sabe que você tem que mudar, como você vai mudar? Então, o primeiro passo para uma mudança é a consciência. E dentro do PNL em Vendas, a gente toma consciência, ou acaba tendo várias tomadas de consciência o final de semana inteiro, o curso inteiro, entendeu? Aí eu consigo entender quem eu sou, como eu funciono, quais são esses padrões mentais e comportamentais, como que eles estão influenciando os meus resultados e onde eu devo dar mais atenção. Qual ou quais os pontos que eu tenho que dar uma atenção maior para que aí sim, a partir do momento do desenvolvimento deste ponto, eu vou influenciar o processo. Influenciando todo o processo, consequentemente, eu vou mudar o resultado, entendeu? Sim, porque quando a gente encontra essa crença limitante e trabalha ela para colocar no lugar uma crença possibilitadora, é automático o reflexo dentro dos nossos comportamentos, né? O estudo da PNL me ajudou muito no sentido de que ele me libertou da culpa e do medo de errar. Porque para a PNL não existe certo e errado, né? Não, existe estratégia e resultado. Exatamente. Então eu olho para o meu resultado. Não é o resultado que eu quero alcançar ainda, eu vou olhar para minha estratégia e fazer um ajuste. É por isso que a PNL é prática. E isso, assim, me tirou um peso das costas. Tipo, não posso errar, porque se eu errar vai acontecer uma catástrofe ou... Essa coisa do erro é uma das crenças que muitos vendedores chegam no curso, que vem através da rejeição. Tem muitos vendedores que chegam no PNL em Vendas com medo de falar preço, o preço do seu produto, a forma que vai falar e de ser mal interpretado e o cliente acabar entendendo que está ali só para empurrar o produto a qualquer custo, que vai achar caro, entre outras coisas. O medo do não, o medo de errar, trava. O medo é uma emoção e como a gente aprende na PNL, toda emoção tem uma intenção positiva. O pulo do gato é você aprender a explorar a intenção positiva daquela emoção. Quando a gente na PNL estuda que na vida não existe erro, o que existe é estratégia e resultado, eu entendendo isso, eu passo a entender que eu não preciso ter medo do não. O não, pelo contrário, ele vai me ajudar a melhorar cada vez mais o processo para que eu chegue no sim. Aquilo não é um erro. Aquele não é um erro. Aquele não é um resultado. É um resultado desejado? Não. Então tem alguma parte do processo que eu preciso melhorar. E dentro do PNL em Vendas, a gente fala da equação de fechamento, a gente fala dos 7 passos da venda, que é
didaticamente falando, a estrutura de um processo de vendas, desde a preparação do vendedor até o pós-venda. Então a gente passa por todos os 7 passos da venda, a gente passa pela equação de fechamento, mostrando para os treinandos qual a divisão, né, do processo em cada uma das suas etapas. Quando você toma um não, ou você toma vários nãos, digamos assim, é para cá que você vai olhar, para essa estrutura, aonde eu posso melhorar. Eu tomei esse não porque talvez eu não estou conseguindo ouvir direito. Se eu não ouço direito, eu não me conecto, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo fazer a pergunta certa. Não, ouvir até que eu estou ouvindo, eu consigo me conectar bem, mas o meu problema está em levar o que eu tenho para oferecer de uma forma enganchada, personalizada para o cliente. Então esse é o ponto que eu preciso melhorar. Não, o problema é, eu ainda estou aqui na fase de ouvir para entender a necessidade do cliente, mas a minha cabeça já está lá embaixo no fechamento. E aí eu estou pulando etapas. Entendeu a ideia? Então eu não consigo passar pelo processo de forma estruturada. Aí o medo de errar me trava. E muitas vezes o que a pessoa faz, ela não faz. Ela para. Ela não oferece, ela não liga, ela não visita, cada um dentro do seu contexto das vendas, mas ela simplesmente trava, ela não faz. Porque aquele medo do não, que vem por conta da rejeição, do erro, acaba fazendo com que a pessoa não saia do lugar. Por isso que eu falo, na maioria das vezes não é parte técnica, é parte emocional. Se eu não olhar para cá, o que vai adiantar eu ter a parte técnica, né? Hoje a gente fala, os estudiosos de inteligência emocional falam que 80% do sucesso está relacionado à inteligência emocional. Por conta disso. Não adianta você ter todas as técnicas do mundo em vendas, mas se você não sabe gerenciar as suas emoções, se você não sabe quem você é, como você funciona, quais são esses padrões que eu mencionei, mentais e comportamentais, o reflexo disso na hora da negociação. Quando você aprende a melhorar essa estrutura, aí você encontrou o norte. Aí você consegue dar uma sequência maior, entendeu? Então a gente passa a não ter medo mais do não e passa a entender que o não, ele faz parte do processo. Então, o curso de PNL em vendas, além de te dar ferramentas para melhorar a sua comunicação e se conectar melhor com as pessoas, te dá um mapa do processo de vendas. Exatamente. E você pode voltar para ele quantas vezes for necessário para poder fazer os ajustes onde você considera ele é o teu guia. Importante. E te dá também as ferramentas da PNL para adaptar e administrar melhor as suas emoções. Exato. E conhecer melhor a emoção do outro. Adaptar ao seu jeito. Por isso que eu falei que não é um curso engessado. A ideia do Vendas não é te entregar uma fórmula pronta. É te entregar elementos para que você construa a sua própria fórmula. O que, na nossa visão da programação neurolinguística, é muito mais assertivo. Porque se eu entrego uma fórmula pronta, eu estou entregando o que dá certo para quem? Para mim. Mas nós somos pessoas iguais? Não. Temos as mesmas preferências? Não. Os mesmos padrões? Não. Então, se eu entrego o que faz sentido para mim, talvez vai ficar pesado para você. E se não for leve e não for prazeroso, o teu inconsciente, uma hora, ele quer parar. Porque essa é uma programação mental nossa. Nós somos criados para sermos felizes. A nossa mente inconsciente tem essa programação básica que é nos fazer feliz. Tudo que ameaça a felicidade, o inconsciente quer travar. Quando eu trago elementos para você construir a tua fórmula, você vai construir a sua fórmula encaixada com o perfil de quem? Com o seu perfil. Que é o primeiro pilar da PNL. Que é o primeiro pilar da PNL, você. Entende? Aí encaixou com o seu perfil. É o que faz sentido para você. Aí você encontrou o seu caminho. Sim, inclusive eu estava me lembrando enquanto você falava do meu PNL em vendas, né? E tem um exercício lá em que a gente já tem a oportunidade de identificar onde é que está a nossa gap. Exatamente. No processo. Tem várias dinâmicas. O PNL em vendas, ele é um curso que tem teoria e tem prática. A gente aprende a teoria e a gente aplica a teoria nas práticas, nas dinâmicas. Então, o treinando já sai dali com essa percepção. O jeito que ele entra no sábado é bem diferente do jeito que ele sai no domingo. Ele já sai com uma percepção muito mais clara, muito mais assertiva da aplicabilidade dessas ferramentas que ele aprende o final de semana inteiro no dia a dia dele. Entende? Exatamente por conta da vivência. Então, ele não é um curso só teórico, ele tem muita teoria
Ele é um curso que entrega demais e ele tem as práticas para vivenciar aquela teoria ali que está sendo aprendido na hora do curso, entendeu? Então, isso é outra coisa muito bacana, porque você começa já a enxergar, eu estou usando isso, ó. Talvez se eu mudar só esse pouquinho que eu falo, que às vezes, Mab, é um ajuste fino. Não precisa mudar tudo, ou às vezes nem precisa mudar nada. Às vezes é acrescentar. O Vendas não tem como ideia substituir o que você já faz. É multiplicar, é acrescentar, é melhorar. Então a gente não traz ali no Vendas a ideia de que aquela é uma verdade absoluta. Porque como a PNL nos ensina, as pessoas respondem às suas experiências e não à realidade em si. Então não existe uma verdade absoluta. Então ali ela vai pegar as ferramentas, vai confrontar com o que ela já faz e vai perceber por si só quais os ajustes que é interessante ela fazer para melhorar o processo dela. E você sabe que isso é uma coisa que eu admiro muito dentro dos cursos do Instituto Você é Isso. Sempre me surpreende porque entrega muito mais do que eu espero. Sim. E eu ouço esse feedback de muitas pessoas. São ferramentas e são cursos em que serão entregues ferramentas para que você desenvolva o seu melhor. Isso. Para que você se torne a melhor versão de si. Isso. Então, assim, quão rico é isso, né? Você participar de um curso, ter as tomadas de consciência a respeito de como você vem funcionando e sair de lá com recursos e ferramentas para melhorar, além de que isso tudo é voltado para um olhar para dentro. Isso. Que é o que realmente faz sentido, né? Exato. Toda não adianta olhar só para o outro. Se for por dentro. Não adianta olhar só para o outro. Por isso é entender para atender. Eu tenho que me entender e tenho que entender o meu cliente. Quanto mais eu passo por esse processo, melhor eu vou conseguir atender o cliente. Porque eu sei aonde que eu devo dar mais atenção, entendeu? Então isso é muito importante. Essa sensibilidade que todos os cursos e treinamentos do Instituto Você tem, também é algo que me encanta muito. Eu falo muito isso. O Instituto, ele é respeitoso na individualidade de cada treinando. A gente não impõe verdades. A gente ajuda o treinando a encontrar a sua verdade. Sim. E isso é uma diferença muito grande. Isso faz uma diferença muito grande. E eu percebo que cada treinador, o Bento, todos nós que estamos nesse sistema, o maior desejo que nós temos é que essa pessoa encontre a autonomia para se desenvolver e alcançar os maiores sonhos que ela tem, os melhores resultados que é possível que ela alcance. Esse é o nosso propósito, né? Quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Então é isso, é potencializar o outro de acordo com o que é para ele. Então, o PNL Vendas trabalha muito isso, todos os cursos trabalham. O Vendas vai trabalhar isso dentro do contexto das vendas. Então é pegar a PNL em si e trazer para o mundo das vendas. Como que eu vou entender e aplicar as ferramentas da PNL no meu dia a dia? E aí uma coisa que é interessante, aquilo que se aprende no sábado e no domingo, você já consegue aplicar na segunda. Você já consegue colocar no seu dia a dia. Isso vai acontecendo, essas percepções, elas vão acontecendo durante o curso. Onde eu aplico isso? Como eu vou aplicar isso? Isso eu posso encaixar aqui, isso eu posso encaixar aqui. Então, esses ajustes, o próprio treinando, ele já vai fazendo no final de semana. Então, ele já consegue ver essa aplicabilidade de imediato. Segunda-feira, eu fui para o meu dia a dia, digamos assim, ele já consegue colocar em prática o que ele aprendeu no final de semana, fresquinho. E isso é outra coisa importante também, né? Sim, você, né, o instituto, o curso entrega, né? Sim. Entrega muito. Exatamente. E entrega assim, entrega ouro, né, Rubinho? Entrega ouro e entrega detalhado, mastigado. É lapidado. Eu acho que essa é a palavra mais interessante. É só colocar em prática. Só colocar em prática. Você vai aprender, vai internalizar e vai aplicar. Então isso é uma coisa importante também. Sim. Né? Já tem essa aplicabilidade assim, imediata. Gente, vem conhecer um dos nossos cursos, hein? Olha, ouve isso, hein? Tome a melhor decisão da sua vida, que é se desenvolver. Eu falo que o autoconhecimento é melhor que a lâmpada mágica do Aladim. Não tem nada melhor do que se conhecer. Porque a lâmpada mágica, se você esfregar, sair um gênio e falar que você tem direito a 3 desejos, ia resolver muita coisa. Ia ser bom, né? Mas quando você se conhece, você não fica limitado em 3 desejos. A lâmpada mágica ela é limitada, o autoconhecimento não. Então, investir em você, pode ter certeza que é a melhor decisão da sua vida. O conhecimento em você ninguém te tira.
pelo contrário, você passa a entender quem você é e como você funciona, onde você vai mexer, por qual motivo você vai mexer. Então, para mim, no meu entendimento, não existe investimento melhor do que na gente mesmo. Sim, e o autoconhecimento, eu falo isso sempre, é o verdadeiro empoderamento. Exato. Gente, fica o convite, venham conhecer nossos cursos. Obrigado e espero ter ajudado vocês aí com essas dicas que nós trocamos aqui. Um forte abraço e espero conhecer você também, um pouquinho mais da sua história na próxima turma do PNL em Vendas. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Mabi. Gratidão, Vi.